Fala, galera! Eduardo aqui mais uma vez trazendo conteúdo TSQL de qualidade para você. Se você se interessa por TSQL, já curte esse vídeo e me segue para não perder mais conteúdos como esse. Hoje é dia de mão na massa. Vamos falar de sargabilidade. Eu sei, você deve estar assim, sargar o quê? Irmão, não se assusta, é tranquilo. Vamos para o código. Vamos lá, galera. Então, primeiro, para você se situar, a gente está rodando aqui o SQL Server 2022 e utilizando a base de dados AdventureWorks 2022, a base exemplo da Microsoft. Mas se você tem uma versão anterior, não precisa atualizar nada, tá? Qualquer versão, desde a 2016 para as mais recentes, você vai conseguir reproduzir as consultas que a gente vai estar vendo aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos para a definição. O que é sargabilidade? A sargabilidade ela tem origem no termo em inglês sargable, que é o que você vê aqui embaixo, que nada mais é do que a contração da expressão search argument able. E daí vem a palavra sargable. Que se a gente fosse traduzir uma palavra louca como essa, seria algo como sargável. E já já a gente vai poder esquecer desses nomes estranhos, tá? Mas vamos entender o que é isso. A sargabilidade ela está relacionada com a habilidade que o sistema de gerência de banco de dados, no nosso caso aqui, o SQL Server, consegue identificar um índice adequado para executar a sua consulta. E para isso ele vai olhar, dentre outras coisas, para os predicados que você fornece na sua consulta. Então vamos lá, vamos recapitular. A sargabilidade é a habilidade que o banco de dados tem de, dado o predicado que você forneceu, ele identificar um índice apropriado para otimizar a execução da sua consulta. E aqui, quando a gente fala otimizar a execução da consulta, a gente está realmente querendo dizer uma operação de index seek, que é uma operação com maior seletividade e, geralmente, com maior desempenho. Tá? Vamos para o primeiro exemplo? Então, para você não ficar perdido, primeiro algumas instruções básicas de como é que vai fluir o conteúdo. Para não ter que ficar tirando a mão do teclado e indo para o mouse toda hora, eu geralmente costumo preferir trabalhar selecionando as consultas que eu quero executar e utilizando os atalhos do teclado. Então, para você que está do outro lado, talvez fique um pouco confuso se eu não fizesse explicação para você antes. Quando eu apertar aqui Ctrl E, ele vai executar a consulta que está selecionada. E Ctrl R, eu escondo ou eu trago de volta esse painel de baixo, onde a gente vai ter as mensagens e os resultados. Tá? Então, para você não ficar perdido, nota que eu vou estar sempre selecionando os trechos de código e apertando Ctrl E para execução. Além disso, para a gente poder comparar as nossas consultas, a gente precisa ter acesso ao plano de execução. E, nesse caso, a gente vai trabalhar com o plano real de execução, que a gente pode habilitar por selecionar esse ícone aqui na barra de tarefas, ou a gente pode apertar o atalho Ctrl M e você vai notar que o ícone foi selecionado lá também. Tá? Então, eu vou executar essa primeira consulta aqui para a gente dar uma olhada no plano de execução. A primeira coisa que a gente deve notar no plano de execução são os percentuais de cada consulta incluída naquele plano de execução. Nesse caso, a gente só tem uma consulta. Então, é esperado que a gente veja 100% para aquela uma consulta. Correto? Além disso, esse plano de execução que a gente obteve aqui para consulta, como é uma consulta muito simples, e como eu já sabia a estrutura de índices dessa consulta, ela conseguiu interpretar o meu predicado e escolher um índice para execução. Nesse caso, foi uma operação de busca de índice, ou index seek, que é exatamente o que a gente quer buscar. Então, essa primeira consulta que a gente acabou de executar aqui, a gente pode dizer que ela é sargável. Mas para a gente não ter que ficar falando esse nome estranho toda hora e para minha língua não ficar embolando aqui desse lado de cá, eu vou falar que esse foi um bom predicado. Ele não atrapalhou o SQL Server a encontrar um bom plano de execução. Vamos comparar agora com a segunda consulta? Eu vou selecionar as duas consultas e vou executar
as duas ao mesmo tempo. Vamos olhar novamente os planos de execução que o SQL Server trouxe para as duas consultas. E a primeira diferença que a gente pode notar é que agora temos 3% do custo total referente à primeira consulta e 97% do custo total referente à segunda consulta. Olha que diferença, né? No caso aqui, faz uma diferença muito grande no tempo de execução, tá? Porque essas duas consultas vão ser muito rápidas. Mas, do ponto de vista de custo, é uma diferença significativa. A gente olhando aqui para as estatísticas que a gente habilitou quando executou o Set Statistics I/O On, a gente pode ver que o número de logical reads, ou o número de leituras de página, foram bem diferentes. A gente precisou executar 3 leituras na primeira consulta e na segunda a gente precisou executar 105 consultas. Qual menor o número de consultas a gente conseguiu obter para executar a consulta, qual menor o número de leituras a gente obtiver na execução da consulta, mais eficiente a nossa consulta está sendo. Tá? Exatamente porque, se você precisa ler mais páginas para encontrar o dado que você quer, você, obviamente, está executando muito mais operações do que poderia ser necessário, e 2, você acaba bloqueando mais o acesso, ou pelo menos aumentando a concorrência pelo acesso ao dado. Então, se você começar a ter muitas leituras, você pode começar a ter alguns efeitos resultantes de concorrência entre outros usuários ou entre outros processos. Vamos voltar aqui para o plano de execução novamente e vamos analisar eles um pouquinho mais a fundo. Outra diferença significante que a gente pode notar foi o operador escolhido para cada uma das consultas. Na primeira consulta, o SQL Server conseguiu escolher um operador de busca de índice, ou equivalente ao index seek, porque a nossa consulta possui um bom predicado, que não está atrapalhando o SQL Server. Já a segunda consulta, ele não conseguiu um operador tão eficiente. Ele escolheu verificação de índice, ou index scan, que é um operador menos eficiente do que o busca de índice. A diferença das formas de execução está no seguinte: o busca de índice, o SQL Server ele consegue identificar um ponto na estrutura de dados daquela tabela onde ele pode começar a executar as leituras. Então, ele já sabe mais ou menos aonde que ele tem que começar a ler o dado. Já no verificação de índice, é uma operação sobre todos os dados daquele índice. Ele vai começar desde a primeira página, buscando os dados e avaliando aquela condição do seu predicado. Tá? E tem outra diferença importante da gente ressaltar. Se você colocar o seu mouse sobre o operador, você vai ter detalhes sobre aquele operador específico. E vamos notar aqui duas métricas importantes. Aqui, logo no início, a gente tem número real de linhas lidas. E aqui, um pouquinho mais abaixo, a gente tem número estimado de linhas a serem lidas. Vamos notar que, para o primeiro operador, esses números são o mesmo. O que é ótimo, porque quer dizer que a estimativa foi bem próxima da realidade. Né? Se a gente for olhar o segundo operador, a gente vai ver que o número total de linhas lidas foi muito maior. 19.972 contra as 99 que a gente tinha no outro. Né? E se você for olhar aqui o número estimado de linhas a serem lidas, também 19.972. Isso significa o quê? Que aquele predicado que a gente colocou fez com que o SQL Server não conseguisse mais ter uma estimativa adequada ou precisa para o número de linhas ou de resultados que seriam retornados por aquela consulta. E isso influencia diretamente que operadores o SQL Server vai escolher na hora de
fisicamente executar a consulta. Ok? Vamos ver mais um exemplo? Antes da gente partir aqui para o próximo exemplo, eu queria só apontar mais uma coisa com vocês. Esse caso que a gente está analisando aqui, essas duas consultas que a gente está comparando, é um caso relativamente comum entre desenvolvedores, porque muitas vezes o sistema ele não impõe um padrão na forma com que o texto está sendo escrito. Então, às vezes, o usuário pode, sem querer, colocar as duas primeiras letras do nome maiúsculo ou o nome todo minúsculo, e você precisa fazer uma busca sem saber exatamente que letras o usuário utilizou maiúsculo e que letras ele utilizou minúsculo. Então, é muito comum você utilizar funções para normalizar o texto, todo em caixa baixa ou todo em caixa alta. E aqui a gente está vendo como esse tipo de estratégia ou de técnica está impactando a eficiência da sua consulta. Então, é importante a gente saber qual é o potencial impacto sempre que a gente vai ajustar esses pequenos detalhes, que pode parecer uma bobeira, mas pode fazer uma grande diferença. Bom, então vamos lá para o segundo exemplo. Esse segundo exemplo aqui vai ser um caso parecido. Novamente, em muitas situações, a gente não tem informação exatamente de como um texto ou um nome pode estar escrito, pode ter sido salvo pelo usuário, né? Então, a gente utiliza, como eu expliquei agora há pouco, funções como upper ou lower para normalizar o texto, ou a gente pode utilizar também recursos como os wildcards, ou os coringas aqui na hora da gente buscar algum padrão de informação no texto, né? Vamos dar uma olhada como é que essas diferentes formas de busca vão impactar a otimização da consulta. Vamos comparar aqui como é que essas diferentes formas de escrever o predicado vão impactar o plano de execução dessas consultas. Dessa vez eu vou selecionar primeiro as duas primeiras consultas e vamos olhar para essas duas primeiras. Tá? Vamos aqui no plano de execução e podemos ver um resultado muito parecido com o resultado da nossa primeira comparação. A gente tem 3% de contribuição da primeira consulta e 97% de contribuição da segunda consulta. Novamente, a gente pode notar uma busca de índice na primeira consulta e uma verificação de índice na segunda consulta. Nota que são duas queries ou duas consultas diferentes das anteriores, mas efetivamente a comparação do plano de execução é a mesma. E, de fato, se a gente for mais a fundo e olhar nas estimativas e no número de linhas real de execução, a gente vai ver que, para o primeiro caso, a gente continuou tendo um número real de linhas lidas de 99, né, e um número estimado de linhas a serem lidas também próximo a 99. Tá? E se a gente for olhar o segundo caso, a segunda consulta, a gente pode ver que aqui, novamente, o número real de linhas lidas, 19.972, e o número estimado de linhas a serem lidas, 19.972. Então, resultado efetivamente muito parecido. Tá? Agora, será que a gente consegue explicar por que essa diferença? A questão é a seguinte: quando você introduz esse coringa no início da palavra, ou no início do seu filtro, você acabou de dizer para o SQL Server: olha só, eu não sei qual é a primeira letra desse sobrenome. E o SQL Server ele tem um índice que é organizado pelo sobrenome, começando da primeira letra, que compõe o sobrenome, em seguida da segunda, em seguida da terceira, e distribuindo esses nomes nas folhas ou no disco. Então, é como se você quisesse buscar no dicionário uma palavra que você não sabe qual é a primeira letra da palavra. Você não tem como utilizar um dicionário, né, se esse é o caso. Então, tanto que, se a gente for olhar para
essa outra variante aqui dessa consulta, onde eu não tenho o coringa no final, a gente vai ver, vou botar essas duas aqui agora, vai ver que são exatamente iguais. Pode haver uma diferença pequena quando a gente olhar, de repente, mais a fundo aqui, nos números, mas os números estimados vão ser... Os números que a gente vai ver aqui vão ser muito parecidos. 19.972, novamente aqui embaixo, 19.972. Vamos ver esse segundo. Número real de linhas lidas, 19.972. E número real de linhas a serem lidas, 19.972. Efetivamente, consultas parecidas. E eu ainda vou além. Você não precisaria nem estar dizendo que pode ser qualquer número de caracteres aqui antes do Álvares. Você poderia dizer, olha só, aqui vai ter um caractere, mas eu não sei qual é. Se a gente for olhar o plano de execução dessa consulta, continuamos com uma verificação de índice e continuamos com um número de linhas lidas e estimado totalmente fora do que é efetivamente o resultado. Ok? Então, vamos lá para mais um exemplo. Vamos lá, terceiro exemplo. Esse terceiro exemplo é um pouquinho diferente. A gente vai utilizar uma nova coluna dessa tabela, que é a coluna middle name, para o nome do meio. Mas não tem um índice apropriado nessa coluna para a gente poder fazer a análise do plano de execução. Então, eu vou criar o índice para a gente e a gente vai poder seguir com a análise. Tá? Nota que a única diferença dessa consulta agora é que, em vez de fornecer direto o valor do literal, eu estou passando uma variável. E a gente pode ver que, no fundo, pelo menos superficialmente, não há uma variação muito grande do plano de execução. A gente continua, ou melhor, o SQL Server continua conseguindo utilizar o operador busca de índice. Mas eu quero chamar a atenção para um pequeno detalhe aqui. Se a gente olhar a estimativa do número de linhas, nota que o número real de linhas lidas é 937, e se a gente olhar aqui a estimativa dele, foi de 163. Então, a gente está vendo aqui que, simplesmente, nesse caso, o número não casa. E é exatamente o resultado do uso da variável que está causando isso. E essa aqui é só uma prévia do próximo conteúdo que eu vou trazer para vocês. A gente vai ver como variáveis podem impactar o seu plano de execução e o desempenho das suas consultas. Então, fica ligado e me segue para também receber esse conteúdo. Então, agora que a gente fez uma consulta com um determinado valor, a gente poderia querer substituir esse valor por um outro valor, uma coisa muito natural, né? Mas como é que essa consulta vai se comportar se a gente estiver querendo obter os resultados por um valor nulo ou por um valor desconhecido, né? Obviamente que, se eu apenas substituir o valor da variável e executar essa consulta, a gente não obtém o mesmo resultado, né? Porque comparações com null ou com nulo não são a mesma coisa que comparação com um outro literal qualquer, tá? Então, a comparação com nulo, ela é especial, né? Inclusive, se você tentar fazer algo como verificar se nulo é igual a nulo, você também vai ver que, na grande maioria dos casos, essa comparação, na verdade, não retorna um valor verdadeiro, tá? Então, qual é a forma adequada da gente trabalhar com nulo? Eu vou comentar esse trechinho aqui, para a gente possa fazer análise mais simples, e vamos executar a segunda consulta. Agora sim, agora a gente tem um resultado correto. A gente está querendo todos os registros dessa tabela pessoa, né, ou person, em que o middle name é nulo. E, com essa mesma consulta, se a gente substituir novamente pelo primeiro literal, a gente vai ver que o resultado permanece correto, né? Agora, vou voltar aqui
para nulo, para que a gente possa olhar para o plano de execução utilizando nulos. Opa, beleza. Olha aí, mais uma busca de índice, né? Vamos notar também que, como a gente ainda está utilizando a variável, não estamos passando literal, a gente tem uma diferença entre o número real de linhas lidas e o número estimado de linhas a serem lidas. Aqui, né? O real é 8.499 e o estimado 163. Tá? Tem alguma forma da gente melhorar um pouco isso? Muito desenvolvedor que vai achar, então eu vou escrever, em vez de escrever com OR, eu vou escrever de uma forma em que eu vou chamar uma função para tratar o caso do nulo, se é que a variável tem um valor nulo ou a coluna tem um valor nulo. E, como você já deve esperar, o impacto do uso da função... Opa! Vamos comentar aqui essa segunda consulta. Como você já deve esperar, o impacto do uso da função no nosso predicado vai atrapalhar o SQL Server. Se a gente olhar para o plano de execução, a gente consegue ver já a evidência aqui, que em vez de utilizar o operador mais adequado, ele está utilizando a verificação de índice. Então, introduzimos aqui uma ineficiência por pura e simplesmente estar fazendo a chamada da função para avaliar o predicado nulo. Tem alguma outra forma que a gente poderia escrever essa mesma consulta? Vamos tentar. Um dos operadores não tanto conhecido do SQL Server, ou pelo menos não utilizado da mesma forma ou da mesma frequência, é o comando intersect, ou o operador intersect. E ele é perfeito para esse tipo de cenário, onde você quer comparar com um conjunto de possíveis valores, incluindo potencialmente o nulo. Tá? Dessa vez eu vou pegar aqui o trecho certo do código para executar e vamos ver. Opa lá, novamente uma busca de índice. Beleza. Vamos dar uma olhada nas estatísticas. Continuamos também aqui com um valor de linhas real, número de linhas lidas real de 8.499 e um número estimado de 163.9. Ainda assim, novamente, a gente continua utilizando a variável, ainda assim, uma estimativa um pouquinho fora, um pouquinho distante do número real. Beleza? Vamos lá, galera. Mais um exemplo. Então, o próximo exemplo vai ser um pouquinho diferente também. Agora, em vez de trabalhar com uma coluna com um valor textual, vamos ver se o comportamento é igual para uma coluna de valor numérico. Novamente, a gente tem uma situação onde não há um índice apropriado para a gente poder fazer a análise do plano de execução. Então, eu vou criar um índice para poder permitir essa análise e a gente está pronto para executar as nossas consultas. Tá? Eu imagino que você também já deva ter pegado que quando a gente usa uma função no nosso predicado, a gente atrapalha o SQL Server. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente constrói as nossas consultas nesse sentido. E aqui a gente tem duas consultas que são bastante similares, com a diferença em que a segunda está aplicando a função para pegar o valor absoluto da coluna total due, ou valor total. Nota que o plano de execução que a gente recebeu aqui para essas queries é um pouquinho mais complicado do que os anteriores, né? Pode parecer, inclusive, que o primeiro é um pouquinho mais complicado, assim, à primeira vista. Mas lembra que eu falei, a primeira coisa que a gente deve notar ao analisar o plano de execução são os percentuais de contribuição de cada consulta. Nota que a primeira consulta tem 19% de contribuição e a segunda 81% de contribuição. Parece que a cara do plano de execução aqui está um pouquinho mais complicada, mas, na verdade, a gente ainda está utilizando uma busca de índice nesse primeiro, enquanto no segundo a gente está utilizando uma verificação de índice.
Vamos olhar novamente aqui as estatísticas. O número real de linhas lidas, 7. E o número estimado de linhas a serem lidas, também 7. E se a gente for olhar no nosso segundo plano, vamos ver que o número real de linhas lidas, 4.012, e o número estimado de linhas a serem lidas, 4.012. Quando, na verdade, a gente sabe que são retornadas apenas 7 linhas como resultado daquela consulta. Tá? Outro ponto que você pode observar nesses dois planos de execução são nas espessuras dessas setas. E se você colocar o mouse sobre as setas, você vai receber essa janelinha com os dados adicionais que vai dizer para você exatamente esses valores que a gente acabou de olhar também. Tá? Nota que a gente tem o número real de linhas lidas aqui na segunda linha, 4.012. A primeira é o número de linhas retornadas, efetivamente, né? E olha os números estimados também, 1.200 linhas. Ou então, mais uma dica do seu plano de execução que você pode utilizar para comparar um plano com o outro. Tá? Agora, eu vou fazer uma outra análise aqui com as mesmas consultas. A única diferença é que eu vou utilizar um valor menor no meu predicado. A gente vai ver que, na análise dos planos de execução, nada muda. A gente continua com um plano de execução que parece um pouco mais complexo em cima, mas a gente ainda assim utiliza uma busca de índice nesse plano. Um plano um pouquinho, pelo menos de cara, assim, parece um pouquinho mais simples, mas utilizando uma verificação de índice. Mas nota que, dessa vez, olha os percentuais de contribuição de cada uma das consultas. A gente tem exatamente 50% para cada um deles. Por quê? Se eu, na verdade, não mudei o meu predicado, eu só mudei o valor que eu estou utilizando dentro do predicado. Bom, a razão está no fato de que a otimização não leva em consideração simplesmente o tipo do seu predicado, a forma como você escreveu o seu predicado. Ela também vai ser impactada pela seletividade do seu predicado. A seletividade do predicado é o quão ele reduz o universo total de registros antes de retornar. Então, no caso da comparação entre esses dois grupos de consultas aqui, isso significa dizer que existem menos linhas que vão ser retornadas por essas duas primeiras consultas do que linhas que serão retornadas por essas duas últimas consultas. E no fundo, a gente está vendo que é um resultado da comparação que a gente está fazendo com o valor da coluna. Existem muito mais registros com valores maiores que 40,9684 do que existem registros com valores maiores do que 112.401. E se a gente comparar o número de registros retornados, vamos executar aqui a primeira, temos 7 registros, e vamos executar a primeira de baixo aqui. Vamos lá, 3.962 linhas, contra 7 da primeira. Uma grande diferença. Então, essa é outra dica para você. Procure criar predicados que são seletivos, bastante seletivos, o quão mais seletivo possível. Isso vai ajudar o SQL Server a bolar bons planos de execução para você. Vamos olhar só mais um dado para essa comparação aqui. Deixa eu pegar essas duas aqui. Na verdade, que eu quero com essas duas aqui. A gente comparou os planos de execução e vimos que são equivalentes no percentual de contribuição. Se a gente olhar aqui também Parece que eu perdi. Vamos lá. Deixa eu botar de novo aqui.
aqui, vamos ver se agora a gente pega as estatísticas. Agora sim. Olha só, lembra que a gente tinha visto que quando a gente tem um operador de verificação de índice, a gente costumava ter muito mais operações de leituras, e quando a gente tinha uma busca de índice, a gente tinha menos operações de leitura? Isso também é função da seletividade. Se a gente olhar de novo para as estatísticas aqui, olha a quantidade de leituras da primeira consulta e da segunda. É exatamente o mesmo. Exatamente porque a seletividade das duas é a mesma, nesse caso aqui, né? Se a gente comparar essa primeira com essa aqui, a gente vai ver que a segunda tem muito mais reads do que a primeira. Porque nesse caso a gente tem sim uma diferença de seletividade. Certo? Então, novamente, em casos em que os dois planos de execução mostram uma diferença de eficiência, como foi esse primeiro caso aqui da maior seletividade, a gente vai ver também uma diferença no número de leituras entre os dois. Mas à medida que a seletividade diminui e o número de registros retornados aumenta perto do total da tabela, a gente vai ver que a diferença entre o número de leituras vai caindo também. Ok? Então, vamos lá, mais um exemplo. Antes do próximo exemplo, vamos fazer aqui uma pequena limpeza nas alterações que a gente fez. Ótimo. Agora sim, podemos ir para o nosso penúltimo exemplo. Como lidar com datas? Muita coisa vai ser parecida. Já sabemos que quando utilizamos funções dentro do predicado, essas funções podem atrapalhar o SQL Server. E aqui não vai ser diferente. Um caso comum, muito desenvolvedor às vezes deixa passar desapercebido, é esse tipo de operação, quando você quer comparar o ano de uma data com um determinado valor. Então, aqui, mais uma vez, eu vou criar um índice apropriado para que a gente possa analisar as nossas consultas e vamos comparar uma consulta utilizando a função e uma consulta utilizando só o intervalo de datas. E aqui, tanto faz você usar maior, igual, menor, igual ou between. Podemos ver que, nesse caso, a gente tem os percentuais, o maior e o menor invertidos aqui, simplesmente porque eu inverti a ordem das consultas. A primeira consulta é a que tem o predicado não ideal, né, prejudicando o SQL Server. E podemos ver também, olhando nos operadores que foram escolhidos, e para a primeira foi escolhida uma verificação de índice, e na segunda uma busca de índice. Então, um caso muito similar aos outros casos todos. Mas aqui é que vem a estranheza. Existe uma exceção, e a gente vai cobrir ela agora. É o último exemplo aqui do nosso conteúdo de hoje. Tá? Quando você fizer comparações utilizando as funções convert ou cast do SQL Server, existe uma exceção e se você não souber que ela existe, você não vai imaginar, porque não é de se esperar, dado que também estamos aplicando funções aqui. Né? Nesse primeiro caso, a função está convertendo uma data para uma string, um texto, com 10 caracteres. Na segunda, a gente faz também uma conversão, mas em vez de converter a coluna order date, né, que é o nome da data aqui, que é uma coluna date time, para char 10, a gente está convertendo para date. E agora, cara, é que é de impressionar. Olha só o que acontece. Na primeira conversão, a gente pode ver que a gente teve uma opção. A opção do SQL Server foi por usar o operador
verificação de índice. Na segunda, ele não fez a mesma coisa. Apesar da gente ainda estar utilizando a função convert, por a gente estar tratando do tipo de dado date, existe essa exceção em que ele consegue fazer essa operação sem prejudicar a escolha do operador. Então, nota que, olhando a consulta de cima aqui, a gente vai ver que temos um número real de linhas lidas como 4.012. E, nesse caso, a gente viu que, na verdade, não foi retornada nem sequer uma linha no resultado, né? E se a gente for olhar no outro operador, a gente vai ver que o número real de linhas foi zero, né? Então, essa é uma das exceções que você vai encontrar quando você estiver trabalhando com predicados e sargabilidade dos mesmos. Ok? Adicionalmente, a gente pode ver que aqui a gente teve um aviso, e eu recomendo que vocês sempre se atentem para esses avisos. A gente pode ter avisos por diversas razões, né? Nesse caso aqui, foi um aviso por uma conversão de dado. Deixa eu selecionar aqui para você. E a observação que ele dá é que esse tipo de conversão para char10 que a gente está utilizando pode sim afetar a estimativa da cardinalidade, que é exatamente esse número que a gente está olhando aqui, ó. Ops, de novo. Aqui, ó, o número estimado de linhas a serem lidas. Nota que aqui embaixo não teve esse aviso, né? Interessante. Voltando para cá. Além da função de convert, você também tem no SQL Server a função cast. As duas têm mais ou menos o mesmo propósito. A diferença é que na convert você tem as opções ou a opção de fornecer um parâmetro adicional que vai definir qual é o formato da conversão que você quer utilizar, tá? No fundo, internamente, a implementação da cast vai depender da Convert. Ela vai usar a Convert é a implementação da Microsoft e a Cast é o padrão ANSI. Tá? A gente vai ver que nessas duas casas aqui, eu não vou incluir essa primeira, vou colocar só as duas últimas, que a gente vai ver que o plano de execução vai ser o mesmo para as duas. Tá? E, novamente, 50% do custo total para a primeira consulta, 50% do custo total para a segunda consulta, como era de se esperar, né? Uma outra forma de escrever a consulta, utilizando uma variável. Vamos colocar uma das antigas aqui para a gente ter alguma coisa para comparar. E, novamente, 50%. Tá? Vamos dar uma olhada para ver se existe alguma diferença aqui na estimativa, na cardinalidade. Para a primeira consulta, temos número estimado de linhas a serem lidas, 6. E na segunda consulta, número estimado de linhas a serem lidas, 21. Estranho, né? Na verdade, não. A diferença entre essas consultas é basicamente o uso da variável. A variável, quando você usa variáveis nos seus predicados, ela tem esse certo impacto, ela pode atrapalhar um pouquinho o cálculo das estimativas de cardinalidade. A gente vai entrar mais profundamente nesse assunto no próximo conteúdo que está por vir. Então, fica ligado, segue o canal. E, por hoje, galera, é tudo. Novamente, se você gostou do conteúdo, me segue, que tem muito mais por vir. Um grande abraço.